Estamos de volta, pessoal, e agora para um momento muito especial, que é a nossa entrevista, de frente com especialistas, onde a gente traz profissionais com muita autoridade para falar junto aqui no nosso programa. E hoje com um convidado super especial, que é o Ednardo, que está ingressando na empresa Granterra, então também é o momento para a gente falar mais sobre ele, que a Granterra é uma das grandes parceiras aqui do Norte Agro e também vem fazendo um trabalho muito bacana dentro do estado de Roraima. E hoje o nosso assunto é pecuária, né, Ednardo? Onde a gente está chegando no momento do início das chuvas e tem muita coisa para abranger. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Anderson. Só tenho que agradecer essa oportunidade. E é isso daí. A pecuária aqui do estado de Roraima, cada dia está aumentando. Então a gente tem que tecnificar essa parte também. Exatamente. Ednardo, para começar o nosso bate-papo aqui, esse ano está sendo um período muito chuvoso e o que para os pecuaristas que estão nos assistindo, muita gente abrindo área, agora vai começar também o plantio das pastagens. Queria que você abordasse como que está a previsão, como é que está acontecendo essa programação aí do pessoal. Verdade, Anderson. Hoje o estado de Roraima, né, como todo mundo sabe, nós estamos vindo de um ano muito difícil. O ano passado foi um ano bem complicado para os pecuaristas. Eu sempre falo, né, que os pecuaristas no ano passado levou uma taca grande, que foi na parte na lagarta, teve um período de seca, depois veio um monte de intemperismo que acabou que deu uma taca grande no pessoal da pecuária. Então esse ano, por ser um ano que está com uma probabilidade boa de chuva, eu acredito que vai ser um ano muito próspero. E com isso é bem importante o pecuarista estar ciente do manejo correto, do preparo do solo, na escolha da cultivar, que é muito importante para aquela área, né? Que é uma coisa que agrega muito na estabilidade da pastagem. Igual você mesmo comentou agora, é um momento muito importante. Quais que são as dicas que você sugere aí para quem vai implantar uma pastagem agora? Eu tenho rodado um pouco, eu vi que está tendo bastante pressão de lagarta ainda também. Pois é, antes além da lagarta, né, que teve esses veranicozinhos, teve esse verão, que foi um verão chuvoso, ninguém estava esperando essa chuva, né? Aí com isso vem as pragas. Inclusive, agora ainda eu tenho os pecuaristas enfrentando umas pragas novas, né, que tá surgindo aqui, que não tinha no estado de Roraima. E isso está tirando, vamos dizer assim, o sossego do pecuarista. Então, assim, quando pensa que veio a chuva, que vai estabilizar, aí entra uma praga como a lagarta, agora está aparecendo a cigarrinha que não tinha, agora o percevejo que está atacando bastante as pastagens aqui do estado, que é um negócio preocupante. Pois é, eu queria que você comentasse um pouco mais disso, né? Como monitorar a lagarta, ela continua, ela está aparecendo como nos outros anos. E esse percevejo também, ouvi falar também sobre esse percevejo. Queria que você deixasse dicas, muitas vezes, para o pecuarista que está nos assistindo, monitorar a lavoura, como que faz, dar dicas nesse sentido. Um fator importante no manejo é a detectação dessa praga no início da fase dela, principalmente a lagarta. A gente pode observar que se deixar ela infestar muito, em questão aí de 24 horas, ela faz um estrago grande na área. Então, hoje a dica é assim, não deixar de visitar o pasto. Sempre tá dentro da área, observar se não está tendo o índice de cigarrinha, observar a parte vegetativa do pasto, como é que está, que quando tem um ataque severo assim, de uma praga, o pasto ele dá umas dicas, né? Que é aquele amarelamento da folha. Então isso tudo é importante. Não, com certeza. E além disso tudo, depois que detectou, o que você sugere aí para o pecuarista? Hoje é indispensável, né? Hoje, como a gente está tendo os usos do drone para facilitar, é entrar com os químicos, entrar com os inseticidas. E é importante detectar essa praga no início, que você vai usar uma dosagem mais leve do herbicida. Então isso daí também é uma coisa que ajuda muito na questão do controle. E esse percevejo aí, você tem... O que o pessoal está falando? Está difícil de controlar? Como é que está? Ainda é tudo novo? A questão desse percevejo ainda é um fato novo aqui no estado.
em algumas regiões aconteceu uns fatos assim de ter a mortalidade das gramíneas, dos braquiários principalmente, e todo mundo achando que era tipo assim, devido à lagarta, foi a lagarta, foi o El Ninho, tipo assim, um fenômeno. Mas aí depois a gente foi observar ao fundo que tem essa praga no solo. Ele fica, é uma praga que apareceu agora, e ele fica ali por dentro da raiz da planta, no solo, e quando pega numa área, praticamente dissemina aquela pastagem. Caramba. Imagina, então por isso o monitoramento constante é extremamente importante, né? Detectando, né, procurar um engenheiro agrônomo, procurar, né, um especialista para ter o melhor controle, porque realmente eu também, rodando essa semana algumas áreas, eu fiquei muito assustado com essas pragas, com a quantidade uma praga nova de aqui no estado, né? Coisa Exatamente. Que a gente não tinha aqui. É uma praga nova, então é até para todo mundo que está nos assistindo, pessoal, ir lá procurar, né, olhar embaixo das toceiras, porque realmente é uma praga que está causando muito dano. E a nossa função aqui também é passar toda essa informação para que, né, seja feito o controle da melhor forma e mais eficiente. E agora, como é que está a expectativa aí do estado na parte da pecuária, Ednardo? Como é que estão os produtores se preparando para a abertura das áreas? Como é que estão fazendo? A expectativa, né, do pessoal é que esse ano seja um ano de melhoras. Nós passamos por um ano passado bem crítico, né? E a esperança de todos é que esse ano, tipo, devido a essa chuva, está sendo mais frequente, então o pessoal está mais, como diz assim, com a expectativa melhor para esse ano, que seja um ano melhor. Então o clima está favorável. Tá favorável. Eu vou te falar, o pessoal da soja já não tá muito bom. As commodities estão em baixa, a gente está, né, para quem trabalha com soja, a gente sabe que é tudo cíclico, né? Às vezes as commodities estão em baixa, às vezes estão em alta, mas é um cenário que a gente até comenta na ponta. É hora de apertar o cinto e segurar muitas vezes as contas, né, em momento de cuidar um pouco. Então, a pecuária, eu imagino que é um ano de melhora. E o que você sugere assim para os pecuaristas para cuidar durante a safra também, que você tem toda a sua experiência aí, num ano que tende a ser mais chuvoso, igual a gente está esperando? Tem um fator muito importante, Anderson, é a questão da formação da sua pastagem. O pessoal observar o tipo de cultivar que vai colocar naquela área, preparo do solo, e que não adianta a pessoa fazer todo um trabalho e daí colocar uma cultivar que não tem resistência naquela área, tipo assim, não vai vir bem. Então, uma semente de boa qualidade vai ajudar demais na formação da pastagem. E então isso daí faz com que você tenha longevidade na sua pastagem, que você consiga colher ela por vários anos, né? Que não é que nem a lavoura que você vai fazer, daí 90 dias, 120 dias você está colhendo. E o pasto, a ideia é você formar ele e colher por mais tempo. Então, muito bacana. Até você entrou num ponto que eu gostaria de perguntar também. A gente teve um momento de seca, né? Igual você mesmo comentou, lagarta, mas teve muito a situação da seca. Eu mesmo tenho uma área que morreu todo o capim, né? Então, o que você sugere para quem vai reformar a pastagem, igual o meu próprio caso, né? Para que isso não volte a acontecer? Será que é um manejo nutricional mais ajustado, é uma adubação melhorada, para que, assim, igual você mesmo falou, não ser surpreendido, né, na hora da rebrota não vir capim? Porque para quem é pecuarista, né, a gente sabe que foi uma dor muito grande essa questão tinha uma pastagem muito bacana, muito bonita, e ela morreu. Exatamente. Na fase de formação das áreas, é importante a pessoa fazer a correção de solo, que tem umas áreas que o pessoal às vezes opta por não fazer. Mas se você fazer uma boa base, você vai conseguir ter um volume maior dessa pastagem naquela área por metro quadrado. Então você consegue ter um bom pastejo, você consegue ter mais massa naquela área. Aumenta a lotação. Aumenta a lotação e tudo isso retorna para você.
Aí, com certeza dá mais segurança, né? Porque eu até tive alguns casos, porque apesar de a pecuária não ser uma especialidade minha, eu tenho muitos clientes também que são pecuaristas, né? E eu acompanhei, Ednardo, a gente sabe que quando entra muitas vezes a própria rotação, até queria que você comentasse dos produtores que você atende, quando entra o sistema de grãos no pecuarista, se isso aumenta a tecnologia ou não, porque eu percebi que produtores que tinham áreas corrigidas, áreas manejadas, enquanto muitas vezes ninguém tinha capim, eles tinham, né? Então eles estavam comprando muito gado barato, com prazo, tudo, e com uma superlotação porque permitia, né? Então eu queria que você comentasse sobre a entrada do uso de grãos, de soja, de milho, também no sistema como rotação para o pecuarista em si. Antes, isso daí retorna muito bem para o pecuarista e também para o pessoal da lavoura. Porque esse sistema nós chamamos de lavoura-pecuária, essa integração, vem muito bem. Devido você tem uma lavoura, você já corrige ela para onde você vai plantar um milho. Por que não botar um braquiário ali no meio para aproveitar aquela adubação que você já está fazendo ali, aquela nutrição? Exatamente. Então isso daí te retorna muito. Tipo, a parte de formação de perfil de solo faz com que aquela gramínea ela busque mais nutriente mais a fundo, a parte articular. Por isso, tipo assim, no período mais seco, ela consegue segurar mais a parte vegetativa dela mais verde, porque ela está puxando, ela tem força para puxar esses nutrientes do solo. Então faz um perfil de solo e ela consegue estabilizar melhor. Então, devido a isso, o produtor consegue absorver mais, consegue utilizar melhor aquela pastagem. Então você acredita que essa integração realmente é algo que só tem a somar tanto para o pecuarista quanto para o lavoureiro? Sim, com certeza. O lavoureiro vai criar aquela parte de massa, de matéria orgânica, né? Que vai fazer sempre, cada ano que passa, vai criando aquele perfil de solo. Que é o que eu acredito que hoje aqui na parte da lavoura, não é minha área, mas é um dos gargalos que os lavoureiros têm enfrentado. Questão de formar perfil de solo. Exatamente. Igual você entrou num ponto muito importante que a gente tem tido dificuldade também de implantar, é uma cultura após a cultura principal, por exemplo, soja ou milho. E você mesmo comentou algo que eu vi muito na prática esse ano que se passou. Foi um ano seco, né? Tá entrando um ano mais chuvoso. Mas lá atrás, em agosto, muitas áreas não teve precipitação para formar um capim, uma cobertura, uma braquiária, por exemplo. Mas quem fez o que você falou, o milho com braquiária, com certeza teve capim e sobrou. Eu vi casos de produtores com lotação de 160 animais em 70 hectares, porque fez exatamente dessa forma. Fez o milho e aproveitou e fez a braquiária. Pois é, um dos fatores que o pessoal do estado agora, nas andadas aí, nas fazendas, está dando super certo, é a questão da silagem. Quem faz essa cultura, planta o milho, depois planta um braquiária junto. Você colhe aquele milho para silagem, praticamente você está tirando criando duas fontes de nutrição ali. Você tirou a silagem, aí subiu o braquiária, então você consegue ter mais comida para os seus animais. Isso também é uma forma de passar o período seco também. Exatamente. E o que você me fala, já entrando no ponto de silagem, que realmente é algo que eu observo que tem crescido muito na cultura dos pecuaristas, justamente pela dificuldade que tem se passado no estado, sobre silagem de capim. Eu vi alguns produtores fazendo silagem, fazendo feno. O que agrega aí no sistema? Não agrega muito. A silagem, elas são, vamos dizer assim, cada cultivar é vamos dizer, como é que eu vou dizer para vocês aqui, a silagem do capim, o pessoal tem que tomar cuidado por causa da fermentação, né? Não consociar ela com outra, tipo, com silagem de milho, que vai ter uma fermentação diferente. Que bacana. Entendeu? Então, tipo assim, na hora de fazer a silagem, atentar a essa parte. A gente vai plantar os dois juntos e colher tudo junto. Dá certo? Dá certo, só que tem que atentar nos inoculantes, para que tenha uma boa fermentação. Senão não vai, seca muito e daí ou às vezes mofa aquela silagem e você acaba tendo perca
devido à má fermentação daquela silagem. Ah, muito bacana. Viu só, pessoal? Muita dica técnica importante que eu tenho certeza que quem assistiu o nosso programa vai poder utilizar aí na fazenda e vai ter rentabilidade, porque a gente sabe que é cíclico, a gente passou por um período muito difícil, né, onde muitos produtores precisaram de silagem, precisaram buscar feno para alimentar os animais. E quando não tem oferta muito grande, é claro que o preço também vai lá em cima, né? Mas, Ednardo, infelizmente nosso bate-papo está chegando ao fim, porque é pouco tempo aqui, a gente sabe que o assunto é muito interessante, dá vontade de ficar várias horas aqui conversando, porque realmente a pecuária é algo muito enraizado dentro do nosso estado. Queria agradecer a você por estar aqui compartilhando conhecimento. A pecuária é algo que tem um carinho muito grande também pelo Norte Agro. E também agradecer a Granterra, que é parceira do nosso programa. E queria que você deixasse uma mensagem final aí a todo mundo que nos acompanha, a todos os pecuaristas principalmente, que hoje é o grande tema da nossa entrevista. Anderson, eu queria deixar assim, hoje eu atendo aqui pela Granterra, né? Sou consultor de pastagem e queria deixar um recado assim, se precisar de alguma consultoria, se precisar de alguma orientação, produtos, a gente vai estar ali pronto para atender, que a ideia é a gente acompanhar, o estado está em crescimento, então a ideia é a gente tecnificar cada vez mais na parte de pecuária, para que a gente consiga ter mais rentabilidade nas áreas. Uhum. Não adianta às vezes a pessoa ter uma área pequena e achar que não vai produzir, mas se ela tiver uma área pequena, produtiva, ela vai conseguir produzir igual uma área grande. Então tudo se resume na parte de tecnificação. Beleza, Ednardo. Muito obrigado mesmo pela tua participação e com certeza é só a primeira de muitas vezes. Muito obrigado a você, agradeço a oportunidade e sempre estarei à disposição. Show de bola. Viu só, pessoal? Muito bacana esse bate-papo aqui com o Ednardo, muita dica muito interessante que eu tenho certeza que quem assistiu vai poder implementar e vai agregar, que seja um pouco de todo o conhecimento que o Ednardo trouxe aqui para nós. E se você ficou com dúvida, procure o Ednardo, procure o pessoal da Granterra que vai estar auxiliando vocês. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho estamos de volta.